Olá, boa tarde. Sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Estamos hoje em mais um evento aqui da Mídia e as Eleições. Hoje vamos conversar com o secretário de Tecnologia da Informação e da Comunicação, André Cavalcante. André, boa tarde, seja bem-vindo. Temos muitos assuntos sobre a parte tecnológica aí das eleições. Bom, queremos começar aqui pela novidade, né, do momento, que é nas eleições desse ano, o TRE da Bahia e todos os outros TREs vão estar aí ativando o projeto BioX, que permite a importação de dados biométricos de eleitores que ainda não fizeram recadastramento, né, pela Justiça Eleitoral. Explica como que vai funcionar isso. O TSE fez um convênio com 6 instituições e ele depois fez um importou essas biometrias que foram coletadas, por exemplo, no momento de tirar uma carteira de habilitação, no caso do Denatan. Então, de posse dessas biometrias importadas de outros órgãos, o TSE fez um batimento no cadastro eleitoral no Brasil todo, para ver quais os eleitores que não tinham biometria coletada pelo Justiça Eleitoral, que já tinham a biometria coletada por outro órgão. Nesses casos, quando ele identificava, ele fazia importação das biometrias para os eleitores do cadastro eleitoral. E aí, no dia da eleição, essas biometrias serão validadas. Certo. Então, a pessoa vai chegar para votar, faz o reconhecimento biométrico e aí ela vai ser avisada na hora se essa validação vai ocorrer? Na verdade, sim. Quando o mesário digita o número do título, a urna pede a biometria, né? Se a pessoa tivesse a biometria importada ou tivesse cadastrada pelo TRE. Então, quando a pessoa colocar o dedo no leitor, se a leitura for feita com sucesso, é feita uma gravação na urna para que posteriormente esse dado seja salvo no cadastro eleitoral. Certo. Agora, o que vai acontecer caso não seja validado esse dado desse eleitor? Caso não seja validado, ele segue a regra dos eleitores biometrizados já pelo próprio TRE, que é o seguinte: se em 4 tentativas não for feita a leitura, aí o voto é liberado com a informação do ano de nascimento do eleitor. E aí, no caso, essa biometria não vai ser aproveitada para o cadastro eleitoral. Então, a única diferença é que não haverá o aproveitamento da biometria. A pessoa vota normalmente, não tem nenhum problema quanto a isso, né? E qual é a estimativa de eleitorado que o TRE Bahia tem no estado para o aproveitamento aí de eleitores pelo BioX? Pelo BioX é um percentual pequeno, foram apenas pouco mais de 72 mil eleitores que tiveram as biometrias aproveitadas. Mas por que isso? Porque o TRE da Bahia já era 100% biometrizado, todos os seus eleitores, desde 2018, entre 2018 e 2019. Então, só entre os anos de 2020, 2021 e 2022 que os atendimentos foram feitos enquanto perdura ainda a suspensão da coleta biométrica. Então, só esses eleitores que estão sem biometria. Certo. E qual a importância dessa ferramenta, né, do reconhecimento biométrico para a segurança das votações? Essa é uma medida de segurança que visa a evitar que um eleitor se passe pelo outro, né? Que alguém tente votar no lugar de outra pessoa. Porque como as biometrias são únicas, cada um tem a sua, ninguém pode ter uma biometria repetida, então aí a urna garante que aquela pessoa realmente é ela. Porque não existem duas impressões digitais iguais, né? Exatamente. Tá bom. E falando sobre a nova urna eletrônica do modelo 2020, ela foi fabricada na Bahia, aqui em Ilhéus, né? Quais são as novidades que esse equipamento traz em relação aos outros? Internamente, os componentes que ela usa são componentes mais modernos, né? Então, os outros modelos de 2015 anteriores, por exemplo, usam cartão de memória com uma memória interna. Já a urna 2020, ela usa um HD SSD, que é bem mais rápido do que o leitor do cartão de memória. Fora isso, também o layout é um layout mais ergonômico. A tela fica acima do teclado, o teclado é posicionado no centro, com questões estéticas também que impactaram mais, como também a questão dos componentes internos. Sim. E em que locais da Bahia que as pessoas vão votar com essas novas urnas? Em todos os locais de 99 municípios da Bahia. São os municípios localizados nos polos de informática de Salvador, Camaçari, Ilhéus, Vitória da Conquista, Ipirá e Guanambi. Esse ano a confirmação do voto está com um tempo aí de 1 segundo, né? Qual é a finalidade desse tempo e como que o eleitor deve proceder na hora de votar? Isso é uma novidade da eleição desse ano. O TSE criou uma mensagem chamada, que tem um texto: confira seu voto. O objetivo é evitar que o eleitor confirme o voto antes de ver a foto. Tinha muitas queixas do eleitor dizendo que não tinha visto a foto do candidato dele, que não tinha aparecido. Mas isso ocorria porque o eleitor pressionava o número do candidato e logo em seguida confirma. E
quando ele queria ver a foto já tinha mudado de tela, não dava para ele ver. Então quando você insere essa mensagem, que leva apenas um segundo, o eleitor já tem o tempo de verificar a foto do candidato dele. Então vão ser cinco vezes que ele vai ter esse tempo de um segundo aí para poder fazer essa verificação, Isso. né? Prestar bastante atenção então nessa hora. Todos os procedimentos que envolvem a preparação das urnas são realizados em cerimônias públicas, né? E passíveis de auditoria. Isso aqui a gente tem falado bastante. O mesmo ocorre no dia das votações com a realização da auditoria de votação eletrônica. Eu queria que você explicasse um pouco para a gente como esses mecanismos funcionam e a importância deles para garantir segurança e transparência do processo eleitoral, a constar a geração de mídias, a preparação das urnas, a cerimônia do relatório de Zerésima, enfim, todos os procedimentos que a Justiça Eleitoral se cerca para garantir que tudo vai ocorrer perfeitamente. Como você falou, todos esses eventos aí, geração de mídias, preparação das urnas e emissão das Zerésimas, são cerimônias públicas. Então os partidos, entidades fiscalizadoras, qualquer pessoa que desejar acompanhar pode participar. Isso é bom para a questão de transparência, né? Que a pessoa pode ver os procedimentos em todos os eventos, na geração de mídias, na preparação das urnas, existem também procedimentos de auditoria para garantir o perfeito estado de funcionamento do equipamento. Quem quiser então assistir, precisa fazer algum tipo de contato prévio, basta chegar... Não, basta comparecer e se identificar e vai ter acesso ao local da cerimônia. Aberto, né? Ao público. Isso. Maravilha. Por falar em Zerésima, a urna eletrônica emite 2 documentos, né, que atestam o início e o fim das votações, que é a Zerésima e o boletim de urna. Você pode explicar esses documentos para o eleitor e como ele pode fazer para ter acesso a esses documentos? A Zerésima é um relatório que é emitido antes do início da votação, que mostra a lista de todos os candidatos que estão concorrendo e mostrando que todos eles têm 0 votos. Daí o nome Zerésima, né? Mostrando que nenhum voto foi dado, então que a urna está zerada, digamos assim. Né? E já o boletim de urna é emitido ao final da votação. Depois que o último eleitor de cada da sessão votou, é impressa o boletim de urna, que é o quê? O resultado daquela sessão específica. E é emitido, esse procedimento é feito em todas as urnas do país. Mas e aí, quando você vai votar, como você faz para você ter acesso a esses documentos? Em relação à Zerésima, o resumo da Zerésima é fixado na porta de entrada e quando emite os BUs também, uma via fica fixada na porta também. Certo. Na eleição desse ano tem mais uma novidade aí em relação à tecnologia, que é o mesário vai precisar fazer uma inspeção na urna durante a votação. Como vai ocorrer esse procedimento e qual é a finalidade? A finalidade é garantir que nenhum eleitor deixou lá algum santinho ou fez alguma coisa na urna, entendeu? Uhum. O procedimento já era executado conforme apenas de instrução ao mesário. Agora a urna vai dar um alerta, alguns alertas durante a votação, que o mesário vai ser obrigado a ir até a urna, realmente verificar e aí apertar uma tecla lá para dar continuidade na votação. Então vai ter alguns alertas durante o dia para que o mesário faça a verificação. Mas esse conteúdo é o quê? Deixado de papel? Você falou que a pessoa deixava o santinho, colar adesivo na urna, né? Esse tipo de coisa. Para garantir aí a isonomia, né, do processo. De que maneira que é possível para o público acompanhar a apuração e a totalização dos votos? Tem um aplicativo, né, para que o cidadão possa baixar, fazer esse acompanhamento em tempo real? Qualquer pessoa pode acessar? Como é que funciona? Qualquer pessoa pode baixar o aplicativo chamado Resultados, ele é disponível tanto para o Android quanto para o iOS e pode acompanhar no próprio celular e pela mídia também, né, vai ser amplamente divulgado. Certo. Para esse processo de totalização dos votos, o TRE instalou alguns pontos de transmissão remota. O que são esses pontos e como que eles funcionam? Como o estado é muito grande, então para agilizar a transmissão dos boletins de urna, que são os resultados de cada sessão, o tribunal implantou mais de 1000 pontos de transmissão. Então, por exemplo, em uma escola, um lugar distante, ao invés de pegar o boletim de urna, que é gravado no nome de resultado, e levar até o cartório eleitoral, essa transmissão é feita direto do local de votação. O objetivo é acelerar a transmissão dos dados para fazer a atualização mais célere. Entendi. Ter o resultado mais rápido, né? Para finalizar, né, e aí mitigar todos os questionamentos que possam surgir sobre a segurança das urnas eletrônicas, eu queria que o senhor falasse sobre a confiabilidade desse equipamento. As urnas eletrônicas surgiram em 96, né, desde 2000, que as eleições são 100% informatizadas, e nunca houve nenhuma prova de
de qualquer fraude, de qualquer problema com as urnas. Inclusive o TSE organiza a cada 2 anos um teste público de segurança, onde faculdades e organizações são convidadas para tentar burlar o sistema e ninguém conseguiu fazer nada. Então as urnas são plenamente seguras. Certo. Para finalizar, para despedir, eu perguntei isso às outras entrevistas, que mensagem você deixaria ao eleitor e à eleitora baiana aí nessa quase véspera das votações? Uma mensagem de tranquilidade, que vão com tranquilidade, com espírito de calma para votar, façam o seu voto, que temos que ter certeza que vai ser uma eleição tranquila. Muito obrigada. Queria só lembrar que a mídia e as eleições ainda continua. Na sexta-feira temos a última entrevista com o analista judiciário, o professor Jaime Barreiros, às 10 horas da manhã, aqui no Instagram do TRE. Secretário, muito obrigada, viu? TRE Bahia, Justiça, Cidadania e Serviço.